a energia da vida. Um dos nossos problemas mais difíceis é o que chamamos de disciplina. E é realmente muito complexo. Vejam, a sociedade acha que ela deve controlar ou disciplinar o cidadão, moldar sua mente, segundo certos padrões religiosos, sociais, morais e económicos. Mas essa disciplina toda é necessária? Por favor, ouçam com cuidado e não digam sim ou não imediatamente. Muita gente acha, especialmente quando ainda é jovem, que não deve haver disciplina alguma, que se deve poder fazer tudo o que se queira e acha que isso é liberdade. Mas simplesmente dizer que nós devemos ou não ter disciplina, que devemos ser livres, etc., tem muito pouco significado sem a compreensão de todo o problema da disciplina. O atleta dedicado está-se disciplinando o tempo inteiro, não é? A sua alegria em competir e a própria necessidade de se manter em forma o faz ir cedo para a cama, não fumar, comer bem e, em geral, observar as regras para uma boa saúde. A disciplina não é uma imposição ou um conflito, mas resultado natural da sua alegria pelo atletismo. Mas a disciplina aumenta ou diminui a energia humana. Os seres humanos, no mundo inteiro, em todas as regiões, em todas as escolas filosóficas, impõem a disciplina da mente, o que implica controle, resistência, ajuste, supressão. É necessário tudo isso? Se a disciplina aumenta a produção da energia humana, então vale o esforço e existe um significado. Mas se ela meramente reprime a energia humana, ela é prejudicial, destrutiva. Todos temos energia. E a questão é se essa energia, por meio da disciplina, pode se tornar vital, rica e abundante. Ou se destrói qualquer energia que tivermos. Acho que esse é o ponto central da questão. Muitos seres humanos não possuem grande quantidade de energia e o pouco que conseguem reter logo é sufocado e destruído pelos controles, ameaças e tabus da sociedade a que pertencem no meio daquilo que denominam educação. Portanto, eles se tornam cidadãos sem vitalidade, imitadores daquela sociedade. E a disciplina fornece mais energia para o indivíduo que tem pouca para começar? Ela torna a vida rica e plena de vitalidade? Quando vocês são muito jovens, como agora, estão cheios de energia, não é? Querem brincar, correr, conversar, não conseguem ficar parados, estão cheios de vida. Então, o que acontece? À medida que vocês vão se tornando adultos, os professores começam a cercear a energia, podando-a, dirigindo-a para vários moldes. E quando finalmente vocês se tornam adultos, homens e mulheres, a pouca energia que restou, logo, é sufocada pela sociedade que diz que devem ser cidadãos ajustados e se comportar de determinada maneira. Pela chamada educação e compulsão da sociedade, a energia abundante que vocês trazem quando são jovens é gradualmente destruída. E essa energia que vocês possuem agora pode se tornar mais vital por meio da disciplina? Se vocês tiverem somente um pouco de energia, a disciplina poderá aumentá-la? Se conseguirem, então a disciplina possui um significado. Mas se ela, na verdade, destruir a energia existente, então, obviamente, deve ser deixada de lado. Em que consiste a energia que todos temos? Ela é o pensamento, o sentimento, é o interesse, o entusiasmo, a ganância, a paixão, a luxúria, a ambição, o ódio? Pintar quadros, inventar máquinas, construir pontes, fazer estradas, cultivar os campos, jogar, escrever poemas, cantar, dançar, ir ao templo, adorar. Todas são expressões de energia. E a energia cria também a ilusão, o engano, a miséria.
As qualidades mais refinadas e mais destrutivas são igualmente expressões de energia humana. Mas vejam, o processo de controlar ou disciplinar a energia, deixá-la ir em uma direção e restringir outra, torna-se meramente uma conveniência social. A mente é moldada de acordo com o padrão de uma determinada cultura e, portanto, a energia é gradualmente dissipada. Portanto, nosso problema é: pode a energia, que em algum grau todos nós possuímos, ser aumentada, ter mais vitalidade? E se assim for, para fazer o quê? Para que, para que é essa energia? O propósito da energia é fazer a guerra? É inventar aviões a jato e inúmeras outras máquinas? Buscar um guru? Ser aprovado na escola? Ter filhos? Preocupar-se interminavelmente com este ou aquele problema? Ou a energia pode ser utilizada de maneira diferente, para que todas as nossas atividades tenham um significado em relação a algo que as transcende? Certamente, se a mente humana, que é capaz dessa energia surpreendente, não estiver buscando a realidade ou Deus, então toda a expressão da sua energia se torna um meio de destruição e miséria. Buscar a realidade requer uma energia imensa. E se o homem não fizer isso, ele a dissipa de maneiras que criam um engano. E então a sociedade terá de controlá-lo. Mas é possível liberar a energia na busca de Deus ou da verdade e, no processo da descoberta do que é a verdade, ser um cidadão que compreende os aspectos fundamentais da vida e a quem a sociedade não pode destruir. Estão seguindo o raciocínio ou está um pouco complexo demais? Vejam, o homem é energia. E se o homem não buscar a verdade, a energia se torna destrutiva. Portanto, a sociedade controla e molda o indivíduo, o que se foca sua energia. É o que acontece com a maioria dos adultos em todo o mundo. E talvez vocês tenham notado outro fato interessante e bem simples. No momento em que vocês realmente desejarem alguma coisa, terão energia para fazê-lo. O que acontece quando estão ansiosos para disputar um jogo? A energia chega imediatamente, não é? Ela se torna um meio de controle pessoal. Então vocês não precisam da disciplina externa. Na busca pela realidade, a energia cria a própria disciplina. O homem que está buscando espontaneamente a realidade torna-se o tipo correto de cidadão, o que não está de acordo com o padrão de qualquer sociedade ou governo em particular. Portanto, os alunos, bem como os professores, devem trabalhar juntos para produzir a liberação dessa enorme energia para descobrir a realidade de Deus ou a verdade. Na própria busca haverá disciplina e então vocês serão um ser humano legítimo, um indivíduo completo e não apenas um indiano ou par-se limitado pela sociedade e pela cultura. Se, em vez de cercear a sua energia, como está fazendo agora, a escola pudesse ajudar o aluno a despertá-la na busca da verdade, então vocês descobririam que a disciplina tem um significado bem diferente. Porque será que em casa, na sala de aula e na hospedaria, sempre lhes dizem o que devem fazer ou deixar de fazer? Certamente é porque pais e professores, como o restante da sociedade, não perceberam que o homem existe para somente um propósito: encontrar a realidade ou Deus. E mesmo um pequeno grupo de educadores deve compreender e dedicar toda a atenção a essa busca e criar um novo tipo de educação e uma sociedade diferente. Vocês não notam como a maioria das pessoas à sua volta possui pouca energia, incluindo pais e professores? Eles estão morrendo lentamente, mesmo quando seus corpos ainda não são velhos. Porquê? Porque eles têm sido derrotados pela submissão à sociedade. Vejam, sem compreender seu propósito fundamental, que é descobrir a verdade ao Deus e libertar essa coisa extraordinária chamada mente, com sua capacidade de criar submarinos atómicos e aviões a jato, que escreve a poesia e a prosa mais surpreendentes, que pode tornar o mundo mais belo e também destruí-lo. A energia se torna destrutiva e então a sociedade diz: precisamos moldar e controlar a energia do indivíduo.
Então, a mim parece que a função da educação é liberar a energia na busca do bem, da verdade ou Deus, o que por sua vez faz do indivíduo um ser humano verdadeiro e, portanto, um tipo correto de cidadão. Porém, a mera disciplina sem a compreensão total de tudo isso não possui significado, é algo nocivo. A menos que cada um de nós seja educado de modo que, ao deixarmos a escola e entrarmos no mundo, estejamos cheios de vitalidade e inteligência, plenos de energia para descobrir o que é verdadeiro, seremos simplesmente absorvidos pela sociedade, seremos sufocados, destruídos e ficaremos infelizes e miseráveis pelo restante de nossas vidas. Assim como um rio cria as margens que o delimitam, a energia que busca a verdade produz a própria disciplina sem qualquer forma de imposição. E, como o rio que encontra o mar, essa energia encontrará a própria liberdade. Pergunta: por que os britânicos governaram a Índia? Krishnamurti, vejam, as pessoas que possuem mais energia, vitalidade, capacidade, espírito, trazem tanto a miséria quanto o bem-estar para os vizinhos menos vigorosos. Em uma época, a Índia se expandiu por toda a Ásia. Seu povo tinha um zelo criativo e levou a religião para a China, o Japão, a Indonésia e a Birmânia. As outras nações eram comerciantes, o que também teve sua importância e trazia seu quinhão de misérias. Mas essa é a vida. A parte que causa estranhamento é que aqueles que estão buscando a verdade ao Deus são muito mais explosivos e liberam muita energia, não somente em si mesmos, como também nos outros. E eles são os verdadeiros revolucionários, não os comunistas, os socialistas ou os que somente realizam reformas. Conquistadores e governantes vêm e vão, mas o problema humano é sempre o mesmo. Todos desejamos dominar, submeter ou resistir. Mas o homem que está buscando a verdade é livre de todas as sociedades e de todas as culturas. Pergunta: mesmo durante a meditação, as pessoas parecem não perceber o que é verdadeiro. Por favor, diga-nos o que é verdadeiro. Krishnamurti, vamos deixar por um momento a questão do que é verdadeiro e considerar primeiro o que é meditação. Para mim, meditar é algo totalmente diferente do que os seus livros e os seus gurus ensinam. A meditação é o processo da compreensão da própria mente. Se vocês não compreendem seu pensamento, que é o autoconhecimento, tudo o que pensarem terá pouco significado. Sem a base do autoconhecimento, o pensar conduz ao erro. Cada pensamento possui um significado e se a mente é capaz de ver o significado não somente de um ou dois pensamentos, mas de cada um que surge, então a mera concentração em uma ideia, imagem ou grupo de palavras em particular, o que é geralmente chamado de meditação, é uma forma de auto-hipnose. Então, quando estão sentados em silêncio, conversando ou jogando, vocês estão conscientes do significado de cada pensamento, de cada reação que acontece. Tentem e verão como é difícil notar cada movimento do seu pensamento, porque eles se acumulam muito rapidamente uns sobre os outros. E se vocês desejam examinar cada um, se realmente querem analisar o conteúdo deles, então descobrirão que eles diminuem e vocês poderão observá-los. A diminuição do ritmo do pensar e o exame de cada pensamento consiste no processo da meditação. E, se penetrarem nesse processo, descobrirão que, ao permanecerem conscientes de cada pensamento, a mente, que é agora um vasto depósito de pensamentos inquietos que reandam entre si, torna-se mais calma, completamente equilibrada. Então não há urgência, nem compulsão, nem medo sob qualquer forma e na quietude o que é verdade surge. Não existe um você que vivencia a verdade, mas uma mente que permanece equilibrada, a verdade aparece. No momento em que existe o você, existe aquele que vivencia e que é meramente o resultado do pensamento. Não possui uma base sem o pensamento. Pergunta: se cometemos um erro e alguém chama a nossa atenção, por que cometemos o mesmo erro novamente? Krishnamurti: o que você pensa? Porque você arranca uma flor, rasga as plantas, destrói os móveis ou joga papel no chão, embora eu tenha a certeza de que disseram a vocês várias vezes para que não o fizessem. Ouçam com atenção e compreenderão. Quando fazem essas coisas, vocês estão em um estado de desconsideração, não é?
Não estão conscientes, não estão pensando, a mente foi dormir e vocês fazem coisas que são obviamente estúpidas. Enquanto não estiverem totalmente conscientes, inteiramente aqui, não adianta apenas dizer que vocês não devem fazer certas coisas. Mas se o educador puder auxiliá-los a ter consideração, a estar de fato conscientes, a observar com prazer as árvores, os pássaros, o rio, a extraordinária riqueza da terra, então bastará uma insinuação, porque vocês estarão sensíveis, atentos a tudo à volta e em seu interior. Infelizmente, sua sensibilidade é destruída porque, desde o momento em que nascem até ao dia em que morrerem, vocês estão sempre ouvindo o que devem e o que não devem fazer. Pais, professores, sociedade, religião, sacerdote e também suas ambições, ganâncias e invejas. Todos dizem sim e não. Ficarem livres de todos esses sims e nãos e continuarem sensíveis para que sejam espontaneamente gentis e não prejudiquem as pessoas, não joguem papel no chão ou passem por uma pedra na estrada sem retirá-la, requer grande consideração. E o propósito da educação, certamente, não é a aquisição de títulos, mas despertar em vocês o espírito de consideração para que sejam sensíveis, alertas, cuidadosos e gentis. Pergunta: o que é a vida? Como podemos ser felizes? Krishnamurti: uma boa pergunta para um jovem. O que é a vida? Se perguntarem a um negociante, ele dirá que a vida é o processo de vender coisas e fazer dinheiro, porque essa é a vida que ele tem de manhã até à noite. O homem da ambição dirá que a vida é uma luta para realizar, atingir uma meta. Para o homem que atingiu uma posição e poder, que é o chefe de uma organização ou de um país, a vida é cheia de atividades que ele mesmo realizou. E para o trabalhador, especialmente neste país, a vida é um trabalho interminável, sem um dia de descanso. É ser sujo, miserável e não ter comida suficiente. Bem, o homem consegue ser feliz com toda a competição, luta, fome e miséria? Obviamente não. Então, o que ele faz? Ele não questiona, não pergunta o que é a vida, mas filosofa a respeito da felicidade. Fala sobre fraternidade enquanto explora os outros, inventa um ser superior, uma super-alma, algo que finalmente o deixará permanentemente feliz. Mas a felicidade não surge quando você a procura. É um produto secundário. Acontece quando existe a bondade, quando existe amor, quando não há ambição, quando a mente está calmamente buscando o que é a verdade. Pergunta: por que lutamos entre nós? Krishnamurti: acho que as pessoas mais velhas também fazem esta pergunta, não é? Por que lutamos? Os Estados Unidos contra a Rússia, a China contra o Ocidente, porquê? Falámos sobre paz e nos preparamos para a guerra, porquê? Porque acho que a maioria dos seres humanos ama competir, lutar. Isso é um fato, pois de outra forma interromperíamos isso. Na luta existe o sentido elevado de estar vivo, o que também é um fato. Achamos que lutar, sob qualquer forma, é necessário para nos mantermos vivos, mas vejam, esse tipo de vida é muito destrutivo. Existe uma maneira de viver sem lutar. É como o lírio, como a flor que desabrocha. Ela não é luta, ela é. O estado de ser de qualquer coisa é seu bem, mas não somos educados para isso. Somos educados para competir, para lutar, para ser soldados, advogados, policiais, professores, diretores, negociantes. Todos querem chegar ao topo. Todos desejamos o sucesso. Existem alguns que têm as pretensões exteriores da humildade, mas só são felizes aqueles que de facto são humildes internamente e estes são os que não lutam. Pergunta: por que a mente abusa dos outros e também de si mesma? Krishnamurti: o que queremos dizer com abuso? A mente ambiciosa, gananciosa, invejosa, que é oprimida pela crença e tradição, que é desumana, que explora as pessoas, em ação, ela obviamente cria o abuso e constrói a sociedade que vive em conflito. Enquanto a mente não compreender a si mesma, a sua ação está destinada a ser destrutiva. Enquanto não tiver autoconhecimento, deve procriar a inimizade. Por isso é essencial que vocês venham a conhecer a si mesmos e não meramente aprender com os livros. Nenhum livro pode lhes ensinar o autoconhecimento. Pode trazer informações sobre o assunto, mas não equivale a conhecer a si mesmo em ação. Quando a mente se vê no espelho do relacionamento, dessa percepção surge o autoconhecimento, sem o qual não podemos resolver a confusão, o terrível sofrimento que criamos no mundo. Pergunta: a mente que almeja o sucesso é diferente da que busca a verdade? Krishnamurti: é a mesma mente, esteja aspirando ao sucesso ou à verdade, mas enquanto a mente buscar o sucesso, não poderá encontrar a verdade. Compreender a verdade é vê-la no falso, é vê-la também no verdadeiro.